Você acabou de escrever uma frase, e nessa frase há uma palavra, ou talvez mais, que você quer dar destaque àquela ou aquelas palavras. Como é que você vai fazer isso? Como você vai dar destaque a essa palavra que você quer chamar a atenção ali na sua frase? Uma maneira seria você escrever de novo por cima daquela palavra, você cobrir as letras daquela palavra de novo, e aí no final a palavra estaria mais escura, estaria com a escrita mais forte do que as outras, e quem lesse o que você escreveu saberia que você estava chamando a atenção, que você queria dar um destaque àquela palavra ou aquelas palavras na sua frase. João também quer chamar a nossa atenção aqui nesse texto para algo, e a gente percebe isso não porque ele passou o pincel várias vezes em uma palavra ou em algumas frases. Há outros recursos que podem ser usados para dar destaque, para chamar a atenção. E outra maneira que João usou aqui foi a repetição. Amar uns aos outros é uma ideia que João vai repetir aqui pelo menos 3 vezes. Amar uns aos outros, aqui em nosso texto, é como uma espécie de refrão, aquela parte da música que a gente repete a cada estrofe. O refrão desse texto é que os cristãos amem uns aos outros. No versículo 7 ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros. No versículo 11 ele vai dizer: amados, se Deus de tal maneira nos amou, está aqui o refrão, devemos nós também amar uns aos outros. E aí no versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, e de novo o refrão: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Do que esse texto está falando? Qual é a ênfase, o destaque que o apóstolo João está dando aqui para nós? É que o dever dos cristãos é amar uns aos outros. Os cristãos têm que amar uns aos outros. Ou o dever que os cristãos têm é esse, amar uns aos outros. O tema que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é esse que João apresenta aqui. Amar uns aos outros é nosso dever. Como ele diz no versículo 11, devemos nós também amar uns aos outros. Amar uns aos outros é nosso dever. Nesse texto, o que está acontecendo aqui, de fato, é que João, de novo, ele está nos colocando diante do teste do relacionamento, do teste do amor, que é um teste para nós avaliarmos se realmente somos salvos. Um teste para avaliarmos se nós somos, de fato, discípulos de Jesus Cristo. Um teste para avaliarmos que, quando eu digo, eu creio em Cristo, eu sou filho de Deus, que isso não é só da boca para fora, mas que é algo real. Como é que nós vamos fazer essa avaliação? Avaliando o amor, se temos ou não, o amor pelos irmãos. Então, aqui é a terceira vez que João ele está nos colocando diante desse teste. É a terceira vez que ele nos faz passar por essa peneira do amor. E agora a malha é mais fina ainda. Ele afina mais a coisa. Ele já tinha feito isso no capítulo 2, versículo 7 a 11. E lá João ele faz um contraste entre amor e ódio, mostrando que quem ama conhece a Deus, está na luz, e quem odeia permanece nas trevas. Veja aí, capítulo 2, versículos 10 e 11. Capítulo 2, versículos 10 e 11. Ele diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz. Ele já tinha dito no capítulo 1 que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, versículo 11, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegarão os olhos. Depois, no capítulo 3, do versículo 11 a 18, João de novo fala sobre o amor, mas agora em termos de prática, mostrando que o amor é algo que precisa ser vivenciado, praticado, que há uma maneira de se expressar o amor por meio das nossas ações. Então ele mostra no versículo 14 e 15 que o amor é uma evidência de salvação. Versículo 14 do capítulo 3, nós sabemos
que já passamos da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte, permanece um morto espiritual. Versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida permanente em si. O amor é uma evidência de salvação, de verdadeira salvação. E essa evidência é vista em seguirmos o exemplo de Cristo, é vista em doarmos a nós mesmos, aos nossos irmãos. Versículo 16 do capítulo 3 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Cristo se doou por nós. Cristo se sacrificou por nós. E devemos doar, sacrificar nossa vida pelos irmãos. E ele cita um exemplo prático de como, pelo menos, podemos nos doar para os nossos irmãos. Ora, versículo 17, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato, de forma verdadeira, de prática e de verdade. Mas de fato e de verdade, com ação e de forma verdadeira. E agora, nesse texto de hoje, capítulo 4, versículos 7 a 12, João vai mostrar o quanto o nosso dever de amar uns aos outros está ligado ao próprio Deus. O quanto que essa responsabilidade está ligada à pessoa de Deus. João vai nos apresentar aqui, nesses versículos, 3 argumentos relacionados a Deus para nos convencer. Esse é o objetivo de argumentos, convencer, nos dar a convicção de que devemos amar os nossos irmãos em Cristo. E que isso, amar os nossos irmãos em Cristo, é uma evidência de salvação. Evidencia se somos salvos ou não. 3 argumentos relacionados a Deus para nos dar a convicção de que sim, devemos amar nossos irmãos. E que isso vai evidenciar a nossa salvação. Então, o primeiro argumento para amarmos os nossos irmãos diz respeito à natureza de Deus. Versículo 7, João diz: amados, amemo-nos uns aos outros. E aí veja, porque o amor procede de Deus. E no final do versículo 8, João diz: Deus é amor. O primeiro argumento que ele usa aqui para nos motivar a amar diz respeito à própria natureza de Deus. A primeira razão, porque devemos cumprir nosso dever de amar uns aos outros, é que Deus é a fonte, é a origem do amor. Como ele diz no versículo 7, o amor procede de Deus, tem a sua origem em Deus. O amor, veja bem, o amor que deve ser demonstrado por nós, uns aos outros, não é um amor que produzimos por nós mesmos. Esse amor do qual João está falando aqui, não é aquele amor que naturalmente, como seres humanos, nós já sentimos por outras pessoas, com base nos nossos sentimentos ou nas nossas afeições. É diferente. O amor do povo de Deus, ou o povo de Deus ama com um amor que vem do próprio Deus. Um amor que tem a sua origem em Deus. Um amor cuja fonte é a pessoa de Deus. Mas, mais do que o amor proceder de Deus, João afirma que o amor é uma das qualidades do ser de Deus. Que o amor faz parte da natureza, da essência de Deus. Que não é só uma coisa que Deus faz, é algo que Ele é. Como ele diz no final do versículo 8, Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E essa declaração de João, que alguns usam até de maneira equivocada, com essa declaração João está mostrando que o amor é um dos atributos de Deus, que o amor é uma qualidade que constitui o que Ele é, o que Deus é. Nesse sentido aqui, nós estamos pensando
no amor, não como uma ação de Deus, não como algo que Deus sente, mas como uma característica da sua natureza. Amor é uma qualidade da natureza de Deus. O amor define em parte quem Deus é. O amor, ele constitui a essência de Deus, faz parte da essência de Deus, está presente, permeando o ser de Deus, a essência de Deus, assim como, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio, junto com um átomo de oxigênio, compõem a molécula de água. Nós podemos separar esses átomos e desfazer uma molécula de água, mas nós não podemos separar o amor da essência de Deus. Isso não é possível. Deus não perde nenhum dos seus atributos, nenhuma das suas qualidades. Ele também não está melhorando em nenhuma delas. Deus, por exemplo, é santo. Ele não está melhorando em santidade. Ele não está se tornando menos santo e nem ele, em algum tempo, ele vai se tornar mais santo. Não é assim. Os atributos de Deus existem já em completa forma em seu ser. Então, com respeito ao amor, Deus não está se tornando mais amoroso, ou em alguma situação ele está deixando de ser menos amoroso. Com o passar do tempo, ele não está decrescendo ou crescendo na questão do amor. Assim como qualquer outro atributo de Deus, essa é uma qualidade que permanece imutável em Deus. Tiago nos diz que em Deus não existe variação ou sombra de mudança. Isso não acontece, Deus não está variando no seu ser, melhorando, se aperfeiçoando, não. Deus é, como sempre foi e como sempre será, Deus é amor. Agora, é bom a gente ter cuidado aqui para não inverter as coisas. Não é o amor que é Deus. Não é o amor a divindade. O amor não é a divindade. Não é o amor que deve ser buscado e adorado como se fosse Deus, que é o que muitos têm buscado. Não Deus, mas o amor. Um amor segundo o seu próprio conceito, segundo a sua própria definição, e quando se depara com o Deus da Bíblia, que é amor, diferente da concepção que muitos têm, rejeitam esse Deus. Não é o amor que é Deus, é Deus que é o amor. O amor é apenas uma das qualidades da natureza desse Deus. Ele tem outras. Esse amor também não é um sentimento que se desperta em Deus diante de alguma situação ou de alguém que foi amável, que fez algo que conseguiu conquistar Deus, atrair Deus, e esse sentimento não resistiu e se manifestou em favor dessa pessoa. Não. Esse amor é uma das qualidades, das características, dos adjetivos, é algo presente, mais do que um adjetivo, é algo que faz parte da essência de Deus. E, porque Deus é amor, esse amor se manifesta nos relacionamentos que Deus tem. Por exemplo, esse amor divino era manifesto antes da fundação do mundo, antes de Deus ter formado lá Adão do pó da terra e ter soprado nas suas narinas o fôlego de vida. Deus, ele era amor e ele já manifestava esse amor nesse relacionamento que existia sempre entre as pessoas da Trindade. Por exemplo, em João 17, 24, Jesus orando diz: "Por que me amaste antes da fundação do mundo?" O Filho já experimentava do amor do Pai antes mesmo de ter sido criado qualquer coisa. Deus não passou a amar só depois que Ele criou o ser humano. Ele não criou o ser humano porque Ele tinha necessidade de amar. Ele não criou o ser humano porque Ele tinha necessidade de mostrar mais amor. Não era isso. Ele já amava antes da existência do homem.
E a razão de ele ter criado o homem não foi por sua necessidade de amar. Ele já tinha pessoas a quem demonstrar o seu amor. Na última vez que nós estudamos sobre o amor, no capítulo 3, eu tinha dito que amar é doar a si mesmo aos outros, porque é isso que a gente vê no exemplo de Cristo, no capítulo 3, versículo 16. Nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, amar, assim como Cristo fez, é doar a si mesmo aos outros. E isso acontece também entre as pessoas da Trindade. Esse versículo que eu já citei, João 17, 24, Jesus diz que tinha falado do Pai para os seus discípulos, para que vejam a glória que me conferiste. Deus Pai tinha conferido, dado glória ao Filho, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Pai tinha dado algo para o Filho, doado de si mesmo ao Filho, porque o amava. Também Jesus disse em João 13,35, o Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Também em João 14,31, Jesus diz, assim procedo para que o mundo... Ele procedia em obediência ao Pai, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Esse amor já era praticado entre as pessoas da Trindade. Cristo, também como homem, estava expressando esse amor por meio de se doar a Deus, se colocar à disposição de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, há um amor recíproco, um amor mútuo entre as pessoas da Trindade. Elas se doam mutuamente. E isso desde a eternidade, desde antes ele criar todas as coisas. E agora, olha a bênção para nós. Esse amor existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse amor presente no relacionamento da Trindade, foi trazido para aqueles que se tornaram filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. O amor presente no relacionamento da Trindade foi trazido para aqueles que se tornaram filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. De maneira que os filhos de Deus não são apenas, isso já é muita coisa, não são apenas amados por Deus, mas esses filhos, pela fé, eles agora são capazes também de amar a Deus e de amar o Filho de Deus. Algo que antes nós não conseguíamos, de amar a Deus. Mas porque Deus chegou a nós e trouxe esse amor para nós, nos tratou com esse amor, nós agora também somos capazes de amar a Deus e amar o povo de Deus. Os filhos de Deus, por serem abençoados com o amor de Deus, amam. Os filhos de Deus amam. E o que João tem colocado aqui é que essa é uma das coisas que identifica quem realmente é filho de Deus. O amor, amar. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama é filho de Deus. Aquele que ama já foi regenerado pela obra do Espírito Santo, se tornou uma nova criatura. Como é que nós identificamos quem é nascido de Deus? De acordo com João, pelo amor. Aquele que ama é nascido de Deus. O amor por parte do crente indica duas coisas: que ele é filho de Deus e que ele tem comunhão com Deus. Indica que ele nasceu de novo, versículo 7, aquele que ama é nascido de Deus, e indica que ele tem amizade com Deus e conhece a Deus. Aquele que ama, versículo 7, é nascido de Deus e conhece a Deus. A pessoa que nasceu de novo, ela não só mudou seu status de filho do diabo, e agora, filho de Deus, ela também mudou a sua maneira de viver. E nessa maneira de viver, agora ela vive em amizade com Deus.
vive em comunhão com Deus, sendo abençoado pelo amor de Deus. E esse amor que ela experimenta no seu relacionamento com Deus, ela experimenta o amor de Deus para ela, esse amor ela leva para outros relacionamentos também. Ela ganha desse amor de Deus, é abençoado com esse amor de Deus, e ela leva esse amor para outras pessoas também. Uma pessoa que é amada por Deus e está também amando a Deus, ela também vai amar os seus irmãos em Cristo. É resultado natural do relacionamento com Deus, da comunhão com Deus, que nós vamos nos relacionar também com o povo de Deus. Nos relacionamos com Deus, e o resultado disso vai ser que nos relacionamos também com o povo de Deus. E o que vai estar presente nesse nosso relacionamento com o povo de Deus é o amor que existe entre o nosso relacionamento com Deus. Então, esse amor que existe aqui, entre o crente e Deus, ele leva esse amor entre crente e crente, o povo de Deus. Agora, se alguém não ama, é porque não vive em comunhão com Deus. E isso é sinal de falta de novo nascimento. Falta de amar com o amor de Deus por nós, reflete falta de novo nascimento e falta de comunhão com Deus. Versículo 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E aqui fica subentendido o que ele já disse no versículo 7. Aquele que não ama, não é nascido de Deus. Deu para entender como é que funciona? Se você realmente é um cristão, o amor que você experimenta no seu relacionamento com Deus, você vai manifestar esse amor também em outros relacionamentos. Mais ou menos a experiência que os israelitas tiveram quando Moisés estava na presença de Deus, os israelitas sabiam porque o rosto de Moisés resplandecia, brilhava, por causa do contato que teve com o brilho da glória de Deus. Então eles sabiam, Moisés estava com Deus. As pessoas vão perceber que nós estamos em comunhão com Deus, que amamos a Deus, porque elas vão receber desse amor que existe entre nós e Deus. Então, irmãos, se estamos indo bem em nossos relacionamentos com outros, ou se vamos bem em nosso relacionamento com outros, isso depende do nosso relacionamento com Deus. Começa no nosso relacionamento com Deus. Se de fato você é um cristão, homens, se de fato você é um cristão, a sua esposa vai ser abençoada do amor de Deus, pelo amor de Deus por você, e do seu amor por Deus. Porque você vai amar ela em resposta a esse amor de Deus por você, e vai amar ela porque você ama a Deus. Você vai amar ela por causa desse relacionamento que você tem com Deus. Existe aqui amor entre você e Deus, e você leva esse amor para o relacionamento com a sua esposa. Irmãs, a mesma coisa em relação a vocês, com respeito ao esposo. O seu esposo vai ser abençoado pelo amor de Deus por você, se você é uma cristã. Ele vai ser abençoado do amor de Deus por você e do seu amor por Deus, porque você vai amar o seu esposo como resposta ao amor de Deus por você, e porque você ama a Deus. E também, consequentemente, os filhos serão abençoados por causa desse amor. E do mesmo modo, se amamos a Deus, isso vai abençoar o nosso relacionamento com os irmãos em Cristo. O primeiro argumento de João é que o amor procede de Deus. Deus é amor. É impossível que alguém que vive em comunhão com Deus, que é nascido de Deus, não ame. Isso é impossível. O segundo argumento que João vai utilizar aqui é a dádiva de Deus, no versículo 11.
Ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João agora vai usar como argumento para nos encorajar a cumprir esse dever de amar uns aos outros, a maneira tal que Deus nos amou. E como foi que Deus nos amou? Que tal maneira é essa? Ou que maneira tal é essa? Versículo 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Versículo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí ele diz no versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Os versículos 9 e 10 falam de Deus ter enviado o seu Filho, Deus ter dado o seu Filho. O segundo argumento de João está baseado na dádiva de Deus. É nosso dever amar uns aos outros por causa da dádiva de Deus. Ele enviou, Ele nos deu, Ele nos doou o seu Filho para morrer por nós, morrer em nosso lugar. O amor de Deus, aquele amor sempre existente entre as pessoas da Trindade, ele foi manifestado em nosso favor. Como? Através de Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo. Aquele amor existente entre as pessoas da Trindade, ele foi manifestado para nós na expressão máxima. Como Deus poderia expressar da forma mais intensa possível, da forma mais grandiosa possível, que Ele nos ama? Como? Versículo 9 diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. E no versículo 10 diz que nisto consiste o amor, em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Essa não é a única expressão do amor de Deus por nós, mas podemos dizer que é a expressão máxima, a demonstração maior do amor de Deus por nós. E a grandeza da demonstração desse amor revela a grandeza desse amor. A grandeza da demonstração revela a grandeza do amor, da afeição de Deus por nós. O quanto Deus doou, o quanto Deus sacrificou, revela a grandeza desse amor, do quanto de fato Ele nos ama. A ideia é, o grau da doação revela o grau desse amor. E qual foi o grau da doação? O que foi que Deus doou por nós? De novo, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Versículo 10. Nisto consiste o amor, em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, ele coloca assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Teria alguma outra coisa maior do que o seu Filho que Deus poderia dar para mostrar o quanto nos ama? Lá no livro de Romanos, capítulo 8, Paulo até usa isso como argumento. Que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Se Ele nos entregou esse seu bem maior, Ele não nos dará graciosamente as outras coisas? Não existe um bem maior da parte de Deus Pai que Ele poderia dar em nosso favor. Ele doou o seu próprio Filho.
E essa doação que revela o grau do amor de Deus, não manifesta ou não revela o grau da importância do bem-amado. Não somos nós que somos tão importantes assim que Deus teria que dar o seu próprio filho por causa da nossa importância. Não. Revela não o quanto somos importantes, mas o quanto Deus decidiu nos amar. Revela o grau do amor de Deus por nós. A grandeza dessa doação, ou a demonstração desse amor de Deus, não está também só no fato de Jesus ter sido enviado, mas em para o que ele foi enviado. Versículo 10, final do versículo 10 diz: mas, nisto consiste o amor, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A versão NVT, para simplificar mais, diz o seguinte: em que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício, a ideia de propiciação, como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Deus enviou o seu Filho para ser castigado, para ser moído, para ser sacrificado, para ser envergonhado, para ser sacrificado, para ser morto por causa dos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho para que por meio dele, do sacrifício dele, Deus nos desse o perdão dos nossos pecados. O fato é que nós cometemos crimes contra Deus. Esses crimes são os nossos pecados. Esse crime é a natureza pecaminosa que naturalmente temos. E a nossa pena por causa desses crimes é o sofrimento eterno, o tormento eterno. O salário do pecado é a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus, em tormentos eternos, de dia e de noite, sem nenhuma folga, pelos séculos dos séculos, lá no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a pena que nós merecemos, a pena para os nossos pecados. Mas Deus decidiu nos amar, e Ele mostrou esse amor pagando a nossa fiança. Ele mostrou o seu amor nos libertando dessa condenação eterna, dessa separação eterna por causa dos nossos pecados, pagando a fiança por nós. Não tinha dinheiro em nossa conta espiritual que pudesse pagar a nossa fiança. Uma outra pessoa veio, Deus, por amor, e pagou essa fiança. E o pagamento dessa fiança foi nada mais, nada menos do que a morte do seu próprio Filho. Deus agiu para que o seu Filho Deus se tornasse também homem, para que como homem ele pudesse nos representar na obediência a Deus e receber a punição que os nossos pecados mereciam. E depois ele ressuscitou o seu Filho para mostrar que o pagamento da fiança por Jesus Cristo foi aceito. De novo, a grandeza desse pagamento, a morte do próprio Filho de Deus, revela a grandeza do grande amor de Deus por nós. A grandeza desse pagamento equipara-se à grandeza do amor. O valor não está em nós, mas no amor de Deus. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco. E não só o seu amor, mas a grandeza desse amor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma outra razão para Deus ter expressado seu amor através da morte do seu Filho, é que esse amor de Deus é eterno. Como ele disse através do profeta Jeremias: com amor eterno eu te amei. E porque esse amor de Deus é eterno, nada, absolutamente nada, ameaça o amor de Deus por nós. Nada, absolutamente nada, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Aqui, João, ele
tem um cuidado para mostrar que o amor de Deus por nós, em hipótese alguma, foi uma resposta de Deus ao nosso amor por Ele. Olha aí o versículo 10, o cuidado que João tem. Nisto consiste o amor. Aí ele poderia pular logo lá para em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Antes de chegar aí, de definir o que nisto consiste o amor, ele tem esse cuidado. Não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor de Deus, demonstrado através de Jesus Cristo, não foi uma resposta que Deus deu, porque Ele sabia, fulano vai me amar, então eu vou amar ele também. Eles me amam, então eu vou amar a eles também. Nada disso. A morte de Jesus foi uma dádiva do amor de Deus. Não foi um pagamento de Deus por um suposto amor nosso por Ele. Não foi. E João está usando isso aqui como argumento para reforçar a nossa responsabilidade de amarmos uns aos outros. Veja bem aí as palavras de João no versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus de tal maneira, ou seja, ao grau do sacrifício, do alto sacrifício, de doar o seu próprio filho, se Ele nos amou desse modo, como deveríamos amar uns aos outros? Do mesmo modo, também de tal maneira, ao grau do sacrifício. Irmãos, isso fala não somente da nossa responsabilidade de amar, não está só apresentando o dever que a gente tem de amar, mas de como deve ser esse amor, da natureza desse amor. Que nós temos que reproduzir para os nossos irmãos a natureza do amor de Deus por nós. Que nós temos que expressar, repassar, amar, seja lá que palavra possa ser usada, esse amor da mesma maneira que Deus tem demonstrado amor por nós. Isso aqui é confrontador, para nós isso é confrontador, porque queremos amar, fazer o bem, só até onde não precisar fazer muito esforço. Queremos fazer as coisas em prol dos outros, só até onde não exigir muito de nós. Queremos ir só até onde não apertar, só até onde for confortável, só até onde não tivermos que nos esforçar um pouco mais, fazer qualquer sacrifício. Jesus disse, lá em Mateus 5,41, se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, 1,5 km, vai com ele 2. Anda os 3. Isso tudo nos ajuda a entender que nós devemos estar dispostos a fazer um pouco mais, a se esforçar um pouco mais, a se sacrificar um pouco mais. Então, quando solicitado para servir de alguma maneira, não pense como primeira resposta, não posso. Que essa é a nossa tendência. Quando se precisa de ajuda, fazer alguma coisa, nossa inclinação é pensar como primeira resposta, não posso. Se for preciso, faça sim algum sacrifício, a não ser que realmente não seja possível. Se tiver sacrifício, às vezes é mais gostoso ainda o serviço que fazemos aos nossos irmãos. Se você ama, e o quanto você ama a seus irmãos, vai ser visto no quanto você está disposto a doar-se, como Jesus Cristo fez. Assim como Deus expressou o seu amor por nós, através dessa grande dádiva, o seu Filho Jesus Cristo, Ele doou o seu Filho unigênito. Vamos para o terceiro argumento que João usa, que é a atividade de amar de Deus. O primeiro argumento tinha a ver com o fato de que o amor
constitui o ser de Deus. Deus é amor. O segundo argumento tem a ver com o fato de que em algum momento da história, Deus manifestou o seu amor ao mundo por meio da sua grande dádiva, Jesus Cristo. E agora, pensando no terceiro argumento, Deus que é amor, Ele ainda continua a manifestar o seu amor. Ele não parou de demonstrar amor na morte de Jesus Cristo. Ele continua manifestando amor. Nosso terceiro argumento é a atividade do amor de Deus. Agora também, como é que Deus está manifestando o seu amor hoje? Como? Olha o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus continua amando, manifestando amor, através desses em quem Ele permanece. Deus permanece em nós, o seu amor é em nós aperfeiçoado. Devemos amar uns aos outros, porque Deus continua manifestando o seu amor através de nós. Primeiro João diz, ninguém jamais viu a Deus. O que é que isso tem a ver com o que ele está falando aqui sobre amor? Ninguém jamais viu a Deus, mas o amor de Deus, a presença de Deus, apesar de nós não vermos, podem ser percebidos. Como? Se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós. Esse Deus que está em nós, que habita em nós, ele vai ser percebido por meio desse amor que temos uns pelos outros. A existência do amor entre os crentes é a evidência de que Deus habita em nós e de que Ele continua amando. Deus é invisível, 1 Timóteo 1,17. Ele habita em luz inacessível, 1 Timóteo 6,16. Ninguém jamais ouviu a sua voz, ouviu a sua forma, João 5,37. Ainda assim, podemos ter certeza de que Deus está em nós. Como? Versículo 12 diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O Deus invisível, que manifestou o seu amor através do seu Filho, agora está manifestando o seu amor através dos seus outros filhos, os salvos em Cristo. E esse amor é demonstrado à medida que esses estão amando uns aos outros. Deus continua amando e esse amor se vê no amor que você tem pelos seus irmãos. Podemos dizer que Deus manifesta o seu amor divino através de você, quando você está amando os seus irmãos. No versículo 13 ele vai dizer, vai mencionar o Espírito Santo, dizendo, nisto conhecemos que permanecemos nele, ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, o Espírito Santo está em nós, e o Espírito Santo, cujo fruto é amor, ele está nos capacitando para nós amarmos o povo de Deus, para amarmos uns aos outros. E de acordo com João, esse amor mútuo, o amor que temos uns pelos outros, ele vai sendo aperfeiçoado. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Funciona assim. Esse amor que se origina em Deus, o amor procede de Deus. Esse amor que começa lá em Deus. E que Ele manifestou a nós através do seu Filho. Esse amor está sendo aperfeiçoado em nós à medida que nós amamos uns aos outros. Vai sendo aperfeiçoado no sentido de que ele vai atingindo o seu propósito. O amor de Deus em nós está sendo levado à perfeição, está atingindo o seu propósito, quando nós reproduzimos esse amor uns pelos outros. Dizendo de outra maneira, seria assim: você experimenta o quanto Deus lhe ama. Você experimenta a plenitude do amor de Deus, ou vamos usar a expressão, você sente o quanto Deus lhe ama, quando você ama os irmãos. Não é nem quando os irmãos lhe amam, é quando
você ama os irmãos. Experimentamos da plenitude do amor de Deus quando amamos os irmãos. Tenho conhecido casos de pessoas que não estão certas do amor de Deus, que têm dúvidas se Deus as ama, que dizem, eu não sinto mais que Deus me ama. E quem sofre desse mal, uma observação importante, quem sofre desse mal são aqueles que têm dificuldade de se relacionar com os irmãos. Eu ainda não conheci alguém que se dá bem com os irmãos, que se relaciona com os irmãos, que serve aos irmãos. Ainda não conheci alguém desse grupo se queixando, será que Deus me ama? Ou, estou com dúvida se Deus me ama. Mas geralmente pessoas mais afastadas, menos envolvidas, que não servem. Os casos que eu conheço são esses que têm se queixado, ou têm dúvida do amor de Deus. Elas não experimentam da plenitude do amor de Deus, não sentem essa segurança do amor de Deus, não é porque elas não estão sendo amadas, é porque elas não amam. Pense bem, você está com dúvida do amor de Deus por você? Está nessa situação aí de não ter certeza se Deus realmente lhe ama? Você tem esses questionamentos? Pois bem, escute isso. Essa incerteza é fruto de você não estar praticando o amor ao próximo para a glória de Deus. Que não é só fazer o bem, mas fazer o bem para a glória de Deus. Essas incertezas, inseguranças são frutos de você não estar praticando o amor ao próximo para a glória de Deus. De você não estar servindo, de não estar sacrificando pelo bem de outros, dos seus irmãos. Essa incerteza é fruto de egoísmo, de amor próprio, de você focar em si mesmo. Uma flor, quando se volta para si mesma, ela murcha, não é? Se você se volta para si mesmo, se você buscar ser útil só para si mesmo, se você se esconder atrás da autopiedade, se você assumir aquela postura de coitado, de vítima, se você quer que as pessoas lhe notem, exige que as pessoas se importem com você, o resultado vai ser a sua vida espiritual murchar. Sua vida espiritual será murcha. Porque é isso que o pecado do orgulho, que o nome para isso é pecado de orgulho, se manifesta de várias maneiras, mas também através do egoísmo, da autopiedade, e esse pecado faz a vida espiritual murchar. E nos torna pessoas amargas, queixosas, pessoas ingratas, ressentidas. E pessoas assim, que não tomam a iniciativa de amar, que não se doam para o bem de outros, elas não conseguem experimentar da beleza do amor de Deus. Elas não conseguem, de fato, sentir o quanto que Deus as ama. Se você não derramar o perfume, você não vai sentir o cheiro. Alguns não têm sentido o cheiro do amor de Deus sobre sua vida, porque não estão derramando amor na vida de outros, dos seus irmãos em Cristo. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus, mas pode ver através do nosso amor uns pelos outros. A maneira como Deus tem testemunhado do seu amor. Veja a grande responsabilidade, é através de nós. As pessoas não veem a Deus, mas elas podem ver o amor dele através de nós. Na igreja, o amor de Deus é demonstrado por isso, por termos amor uns pelos outros. Então, para a gente terminar, por que devemos amar uns aos outros? Porque o amor procede de Deus, e Deus é amor, e quem não ama não é nascido de Deus, nem o conhece. Por que devemos amar uns aos outros?
Porque Deus nos amou a ponto de sacrificar o seu próprio Filho por nós e assim perdoar os nossos pecados. Devemos amar por isso e amar dessa maneira. Por que devemos amar uns aos outros? Porque Deus permanece em nós e está manifestando o seu amor através de nós. Espero que tenhamos aprendido o refrão do nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Oremos. Nosso amado Deus, Senhor, muito obrigado pelo Senhor estar presente em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor derramado sobre nós. Obrigado por nos capacitar a te amar e por nos capacitar a amar os nossos irmãos em Cristo. Muito obrigado, meu Deus, pela maneira como o Senhor nos usa para manifestar o teu amor aos nossos irmãos. Somos instrumentos teus, que o Senhor continue nos trabalhando em nós, nos fazendo mais parecidos com Cristo, nos transformando cada vez mais para refletir, ó Deus, tua bondade, tua graça e o teu grande amor. Todos nós temos sim, ó Deus, o que melhorar. E eu peço que o Senhor trabalhe em nossas vidas a tal ponto que essa seja uma das marcas principais em cada um de nós e em nós como a tua igreja, o amor. Como Jesus Cristo disse, se tiverdes amor uns pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. E eu te agradeço, ó Deus, por tua igreja aqui, por essa característica existente no meio do teu povo. E assim eu te oro que essa característica ela seja realçada cada vez mais, para a tua glória. Em nome de Cristo. Amém.